Vamos nos pôr em contato com os nossos guias e mentores, com os guias e mentores deste trabalho, desse estudo, amigos espirituais. Estamos mais uma vez reunidos com o objetivo de estudar, de entender, de assimilar e nos comprometer a incorporar em nossa maneira de ser e viver os conhecimentos, principalmente a mensagem do Evangelho de Jesus, a obra de Kardec e o seu segmento através de Chico Xavier. Sabemos que muitas vezes a verdadeira percepção do significado pode não ser fácil. Por isso, pedimos a vossa ajuda e contamos com a vossa inspiração para que possamos ir além das entrelinhas, conseguindo aprender as mensagens que o alto traz para nós. E com esse objetivo, pedindo a permissão a todos os irmãos espirituais que nos assistem, damos por aberto os estudos de hoje, com graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou pedir para o Itamar colocar o slide, quando puder, a parte 17. Agradeço, Itamar. Tá ótimo. Então, amigos e amigas, vamos iniciar os nossos estudos da série André Luiz. Temos aí o slide, que é um material que vai nos auxiliar. Estamos na parte 17. Já vamos fazer 2 anos, quase 2 anos de estudos de André Luiz. Então, essa é a parte 17. E estamos refletindo as páginas, assuntos, parágrafos, temas que podem nos auxiliar. Os livros de André Luiz, eles mencionam temas, às vezes, em capítulos, em páginas, em parágrafos. É interessante. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, o André Luiz fala sobre o aborto, no capítulo Dolorosa Perda. Já no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Aprendendo Sempre, André Luiz fala a respeito da ambiência do mundo astral do cemitério. Olha que interessante. E também temos no livro Os Mensageiros as características do mundo astral, em que ele apresenta, André Luiz, um grande mentor espiritual chamado Aniceto, em que Aniceto e André Luiz visitam o posto avançado no mundo astral, Campo da Paz, em que é presidido por um casal, Fredo e Ismalha. E naquele ambiente há um capítulo específico que falam daqueles que desencarnaram, estão séculos dormindo em pesadelos, porque eles não querem despertar para a vida espiritual em função de monoideia, fixação mental, cristalização da mente no passado, de equívocos e ilusões. Então, os livros de André Luiz são temáticas interessantes que podem nos ajudar a superar velhos enigmas em nós. Temos enigmas, dilemas das nossas personalidades que limitam uma visão mais ampla da vida. Ainda contemplamos uma vegetação rasteira, um matagal, imaginando que é um jardim paradisíaco. E, no entanto, ainda vivemos essas ilusões. Então, vamos iniciar os nossos estudos, parte 17, conforme o slide, temas dos livros de André Luiz. E hoje nós iremos apresentar alguns assuntos dos livros, conforme os retângulos. Inicialmente, livro Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização, em que o mentor Alexandre, que acompanha André Luiz na vida espiritual, orienta André Luiz, ele está presente no ambiente, numa instituição espírita, em que haverá o conhecido fenômeno da materialização. E o Alexandre começa a refletir a respeito das nossas ações, atitudes. Ele diz que, e aí o assunto, existem diversos assuntos nesse capítulo, ele fala a respeito da semeadura. A semeadura é viva.
nós ouvimos por muitas vezes que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas o mentor espiritual Alexandre, ele dá um toque a mais, a fim de que possamos entender que a semeadura ela representa o ato, a ação humana, o fato. E segundo o mentor Alexandre, ela é viva, ela gera uma vibração na atmosfera, a semeadura ela vai impregnando o ambiente do nosso mundo mental, exala do nosso perispírito, do nosso halo vital, as vibrações daquilo que nós estamos semeando, estamos agindo pela vida. Então, quando nós procuramos agir com esforço de autossuperação, procurar superar os arrastamentos conforme previsão da questão do Livro dos Espíritos, questão 645, em que Allan Kardec pergunta, na questão 645, que quando o mal, as paixões, os vícios criam uma atmosfera tão difícil que passa a ser um arrastamento irresistível. É uma pergunta de Allan Kardec, isto é, a paixão, os vícios, o mal, são arrastamentos irresistíveis, nós não conseguimos resistir? E a resposta na primeira parte diz o seguinte: arrastamento sim, irresistível não. Então, existe ali um conteúdo inteligente, orientador para as nossas vidas. O arrastamento é o aspecto emocional. Nós somos seres emocionais que precisamos aprimorar essas emoções para o sentimento, elevar da emoção para o sentimento. E o mundo espiritual reconhece que em nós o arrastamento ele vai existir. Mas logo depois o mundo superior orienta resistíveis, podemos resistir esses arrastamentos. Então existe o emocional e a via intelectual. Então isso pode nos consolar muito, porque nós podemos dimensionar aquela problemática e superar pela via intelectual, mas em Cristo. Então eu vou pedir para o Vidal ler, por gentileza, Vidal, a questão 645, para que possamos fundamentar esse estudo inicial do capítulo 10 do livro Missionários da Luz. O assunto, existem vários assuntos, um deles é a semeadura viva, isto é, o ato em nós, ele repercute na vida espiritual. Então, ele está sempre vibrando aquele ato, aquela ação, ela tem uma natureza permanente em nós, para o bem ou para o mal. Por gentileza, Vidal, você pode ler 645, por favor. Você quer que eu projete também o texto ou só leia? Não, você só lê, por gentileza. Só leia, tá bom. Muito obrigado. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Resistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Muito agradecido, Vidal, muito agradecido. Então, segundo as palavras do nosso amigo Vidal, podemos resistir esses arrastamentos, porque se a nossa semeadura ela ainda é no campo da invigilância, do vício, porque semear quer dizer o seguinte: você está agindo pela vida, ações, atos. Se os nossos atos representam vícios, passam a ser arrastamentos nesta vida ou em vidas passadas. E estas vidas passadas, elas se apresentam pelo automatismo. Elas estão inconscientes e se apresentam pelo automatismo. E esse automatismo tem um representante muito forte: hábitos. Os hábitos, segundo o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo Intercessão ou Influenciação, a influenciação, no capítulo Influenciação do livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre diz que
os hábitos menos dignos são verdadeiras entidades em nós, que se apresentam em nós como verdadeiras entidades. Então, se os nossos hábitos têm o toque do Cristo, representam a luz do mundo, o sal da terra, o vós sois deuses, a leveza do vento, então nós podemos considerar que os nossos hábitos estão equilibrados, vão nos ajudar nesta encarnação, vão confortar aqueles dias difíceis. Mas se os nossos hábitos, que um dia iniciaram como semeadura, isto é, eram meras ações, habitualidades, se estas semeaduras, elas representam a positividade, se elas representam o equilíbrio, hoje eu tenho em mim valores que vão contrabalançar os momentos das grandes tempestades, das expiações, das provas que se apresentam em nós. Então, meus amigos, o mentor Alexandre, no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, ele, ao dizer que a semeadura é viva, não somente livre, isto é, você, ao agir, você cria uma atmosfera espiritual, sai de você irradiações, cria forma pensamento do teu halo vital, isto é, aquelas irradiações que emanam, átomos astrais que emanam do seu perispírito, elas vão criando em sua volta formas espirituais que podem ser estéticas divinas, belezas espirituais, ou podem ser aspectos de fealdades desagradáveis. Então, devemos aprender a semear em Cristo. Procurarmos ter a coragem do paralítico de Cafarnaum, que mesmo paralisado em seu corpo, mas não havia condição parasitária no seu campo emocional, porque ele tinha fé. O corpo físico não determinava o destino dele, pelo contrário, estimulava a ele a valorizar sua natureza espiritual, conforme previsão na questão 911 do Livro dos Espíritos. Porque a questão 911, Allan Kardec pergunta como superar as paixões, é próximo disso. E a resposta diz que aquele que reconhece a sua inferioridade faz esforços, procura superar estas situações, estas inferioridades, estas imperfeições. Então, uma vez que você reconhece a sua natureza espiritual, você se esforça diante de uma situação de imperfeição que bate no seu mundo mental, ou diante de um vício, de um hábito. Então, meus amigos, como é importante desenvolvermos a nossa natureza espiritual. Vou pedir para o Vidal ler a questão 911, inclusive estou saindo do roteiro da Vidal, coitado. Sem problemas. Qual é agora o número? 911, que vai falar Sem da natureza espiritual que nos dá coragem para superar a nossa prioridade. É muito interessante essa questão. É uma questão de autoconhecimento. Vai, naturalmente, ajudar cada um de nós a trilhar o caminho da iniciação espiritual. 911. 911, estou chegando nela. Está ótimo, porque o importante é que devemos sempre fundamentar os estudos da doutrina espírita com as obras básicas. E as questões do Livro dos Espíritos, elas fundamentam. Porque quando se fala em fé, quando você coloca esta fé em Cristo, ela tem como fundamento a sua natureza espiritual. Porque Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem, a palavra da cruz, todas estas menções do mestre dizem respeito à nossa natureza espiritual. Jesus conversa conosco pelo espírito que somos, não pelas relações corporais, porque o corpo é uma situação momentânea que deve ser valorizado, deve entender que é um processo educativo, mas o que permanece em nós é a natureza espiritual. Pois não, Vidal? 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem.
Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Tá ótimo, Vidal. Perfeito. Vocês percebem o conteúdo inteligente da 911? Porque uma vez que você se sente espírito, é claro que você está no embate do seu emocional. As nossas emoções oscilam muito. Mas se você procura refletir, entender o aspecto da natureza espiritual em nós conseguimos, pela via intelectual, superar estes arrastamentos, que são emoções descontroladas. Então, precisamos estudar 911 do Livro dos Espíritos. O João levantou a mão. Fica à vontade, João. Oi, Carmelo, eu não sabia se a gente pode falar ou não, por isso que eu levantei a mão também. Tá? Pode Deixa fazer eu te falar, esse trecho que você citou, sabe quem me lembra? Krishna e Arjuna, quando estão numa batalha, né? E o Krishna fala para o Arjuna, Arjuna, combate aqueles que estão nossos inimigos, mas são meus parentes. Né? Os parentes que o Krishna falou para o Arjuna combater são justamente os nossos hábitos que nos levam às imperfeições. Nós ainda gostamos das nossas imperfeições. Isso é um fato, né? A gente tem que entender direitinho. Olha, uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que me faz bem. É que nem remédio refrigerante. Né? Então, nós gostamos ainda dos nossos defeitos. Vamos dizer assim, é a questão. Uma vez eu conversando, eu digo assim: mudar dói. Dói porque a gente tem que cortar no próprio sangue, porque aquilo a gente está apegado. Então, se desapegar da nossa zona de conforto, de imperfeições, é difícil. Mas sem mudança não tem evolução. Né? Se eu quero evoluir, eu tenho que mudar alguma coisa. Não que toda mudança traga evolução, mas se eu quero evoluir, eu preciso mudar. E para mudar, isso dói, dá um desconforto na gente. Mas é aquela paz inquieta, né? Jesus. Era isso. Era só para citar o Krishna, que eu me lembrei logo desse trecho, que ele mandou combater os parentes. Parentes são os defeitos da gente, né? Perfeito. São os parentes, efetivamente. São os parentes. Eu vou ficar mais atento para minha sogra, então, tá? Brincadeira da parte. Eu vou ficar mais atento com a minha sogra. Os parentes, estou brincando. Arjuna e Krishna é outro nível, não tem nada a ver com sogra. Então é o seguinte, obrigado, João, pelo belíssimo acréscimo. Agora vamos para o segundo retângulo, continuando no livro Missionários da Luz, capítulo 11, Intercessão. Estamos estudando a parte 17, temas dos livros de André Luiz, e acompanhando a seta, o segundo retângulo, ideia de impossibilidade. Esse tema é importantíssimo. E porque o nosso mentor Alexandre, com André Luiz, nesse capítulo 11, do livro Missionários da Luz, eles acompanham um caso complexo, desagradável, de um personagem, Raul, que ele assassinou o amigo dele para que ele pudesse se envolver com a mulher do amigo dele. E ele, assim, infelizmente, agiu. Matou o amigo dele, Noé. E o Raul, ao casar com a esposa do amigo dele, ele começou a ter auto-obsessões, viveu situações de culpa, remorso profundo, e, lamentavelmente, o Raul acabou com a vida pelo suicídio, dando um tiro no seu peito. E ele se viu no mundo astral, diante de espíritos vampiros, que levaram ele para o matadouro, um ambiente de vampirismo. Está no capítulo Intercessão, vários assuntos. E o Raul foi, infelizmente, vampirizado, absorveram dele o tônus vital, que é a vitalidade da vida, que é uma variável do fluido universal, a tal ponto que o Raul perdeu a memória, ficou semi-inconsciente após o suicídio. E o mentor Alexandre André Luiz, o mentor Alexandre, através, e aí eu estou fazendo uma reflexão, através da psicometria, que é uma mediunidade em que você percebe pela vibração onde se encontram pessoas, objetos,
ele alcança o Raul nesse matadouro. E o ambiente é terrível, é horrendo. Espíritos inalando ali a vitalidade do sangue dos animais quando estavam sendo, digamos assim, sacrificados no matadouro, e vê naquele ambiente cheio de sangue o Raul, além de homicida que matou o amigo, é um suicida. E num dado momento, resumindo e naturalmente encurtando, o mentor Alexandre diz algo importante sobre questões do suicídio, conversando com o próprio Raul. Ele consegue recuperar a lucidez do Raul, o próprio mentor Alexandre transfere as suas vibrações luminosas com o mentor que ele é, através de um passe magnético, e o Raul volta e se desperta para a consciência. E fala o seguinte, e aí o mentor Alexandre fala para todos nós, que uma das origens do suicídio, uma resposta única, é a chamada ideia de impossibilidade. Tomem cuidado com ideia de impossibilidade. O nosso Deus, o Cristo, é o Cristo das possibilidades infinitas em nossas vidas. Se hoje o nosso céu não tem estrelas, podemos entender que o dia seguinte ele vai acontecer, o amanhecer, os seus raios solares. Então, ideias de impossibilidades podem alimentar em nós situações de fatalismo. Fatalismo este que é mencionado em outro livro da Sara André Luiz, no livro Libertação, em que um outro mentor chamado Gúbio dialoga com o chefe de uma organização criminosa, sombria, no umbral, chamado Gregório. Gúbio, ao conversar com Gregório, ele apresenta uma situação de fatalismo da vida material, perigosamente. Ele diz o seguinte, que a vida material, a vida corporal, a encarnação, são etapas fatais. Olha só o perigo disso. Porque se você acredita no fatalismo da vida material, não lhe dá possibilidade de superar problemáticas, situações que elas existem porque nós criamos em vidas passadas. Não existem vítimas no universo. Existem protagonistas, autores da sua própria vida, iluminada ou não. Então, não existem vítimas. Então, a ideia de impossibilidade tem a ver com fatalismo, conforme dito pelo Gregório, perigosamente, que ele diz que a vida física são etapas fatais. Você não tem escolha. Grande erro. Teremos escolhas sempre. O Cristo nos ensinou, curando o paralítico de Cafarnaum, erguendo o Bartimeu e dando visão ao Bartimeu, amparando a mulher cananeia, elevando espiritualmente, apesar da estatura, ao Zaqueu, dando vida e uma visão ampla ao apóstolo Pedro, quando Pedro negou por 3 vezes. Então, Jesus representa a ideia de possibilidades. Estar em Cristo, tocar nas suas vestes, é viver as possibilidades que a esperança, que o consolo se apresentam o tempo todo em nossas vidas. Então, cuidado com a ideia de impossibilidade, porque a ideia de impossibilidade, ela cria a chamada cristalização mental. Você fica fixado mentalmente numa única ideia. E única ideia pode ser algo que limita a sua evolução espiritual. Você não pode achar natural que a quem você ama é a sua única razão de viver. É claro que você ama o seu afeto, a sua esposa, seu filho, mas sua esposa, filho, são razões para viver. Como Cristo é a grande razão para a nossa vida, como Deus é a razão da nossa vida, como a atividade intelectual, como a educação do espírito, são várias razões. Olha, possibilidades. Não limita suas possibilidades em pessoas, em fatos, em momentos.
amplia a sua aura para que ela tenha um pouco de angelitude, para que o teu olhar tenha aquela luz que Jesus mencionou no seu evangelho, brilhe vossa luz. Então, o nosso mentor Alexandre, ele, ao dizer desta ideia de impossibilidade, ele está orientando todos nós que devemos deixar essas fixações mentais. Inclusive, recomendo a todos que existe um outro livro na série André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo Em torno da fixação mental, que fala sobre fixação mental e estagnação mental. Elas nascem, tais estagnações, por essa ideia de impossibilidade. Então, eu posso me sentir estagnado, e aí pode vir uma depressão, pode se apresentar um pânico, pode criar, como diz também Calderaro, no livro No Mundo Maior, no capítulo Processo Redentor. Ele explica, cuidado com a introversão desequilibrada. O que significa isso, introversão desequilibrada? É quando você só aceita as suas colocações, você esquece o mundo que vive, você se isola. Existe o isolamento físico, aí você se isola para não ouvir ninguém, e existe o isolamento mental. Você está com todos, mas você não se concilia com todos. Você não dialoga com todos, mas está ali presente fisicamente. Então, ele fala que essa introversão desequilibrada faz com que você deixe de ter aquela condição sagrada na vida, que é o aprendiz. Somos aprendizes. Devemos entender que o grande planeta Terra é uma sala de aula em que o professor é o Mestre Jesus, que a qualquer momento ele entra na sala quando é necessário. Mas se eu vivo uma introversão desequilibrada, isto é, eu me isolo com todos, fisicamente ou emocionalmente, aí eu evito essa condição de aprendiz, porque perigosamente eu dou uma alta importância daquilo que ainda não sou. E aí o orgulho toma minha mente. O egoísmo começa a determinar meu destino perigosamente. E com isso as obsessões passam a acontecer. Pois não, João? Tu levantou a mãozinha, meu amigo. Fica à vontade. Oi, amigo. De novo, eu vou te interromper. Olha, sabe o que acontece? Eu não sei vocês, né? Quando eu fico ouvindo uma palestra interessante assim, vem tantas ideias na minha cabeça e eu fico lembrando de coisas que eu já estudei também, né? Mas deixa eu falar com vocês. Nesse mesmo episódio do Matadouro, o André falou assim, que coisa horrível, né? Aí o mentor falou para o André, por que tamanha estranheza? E nós outros, na esfera da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras de touros e das aves? A Perfeito. pretexto de buscar recursos de proteína, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Então, é assim, eu fico pensando assim, de uma certa forma, nós somos um pouco vampiros aqui encarnados, né? Um outro reforço a isso foi Humberto de Campos, nessa obra dele, Cartas e Crônicas, em que ele fala assim, ele fez um estudo do que perturbava as pessoas no plano espiritual. O que mais perturbava as pessoas no plano espiritual? Quando as pessoas chegavam do outro lado, o que mais perturbava elas, né? Então ele fez uma lista de 10 itens. Adivinha qual foi o primeiro item que ele disse que perturbava as pessoas? Vou falar para vocês que eu vou falar assim. Comece, olha aqui, ó, preliminarmente admito a referir-me aos nossos antigos hábitos, maus hábitos. A cristalização deles aqui no plano espiritual é uma praga tiranizante. Então, o que ele fala? Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne. Isso Humberto de Campos pelo Chico Xavier, né? Comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito distante dos nossos antepassados, os tamoios, os caiapós, os que se devoravam uns aos outros. Os espíritos dão mais umas puxão de orelha assim, devagarzinho para a gente diminuir esses hábitos, esses hábitos ainda são primitivos, né? E no plano espiritual, as pessoas, eu não me lembro, não sei se vocês
lembra pelo menos do filme de André Luiz, né? O Nosso Lar, né? Isso, Em que ele queria comida sólida e não tinha, né? é Então, verdade. esses hábitos de materializar muito a alimentação, tornar muito assim, carnal, literalmente, né? Isso pode nos prejudicar no plano espiritual nessa transição, tanto psicologicamente, pelos nossos hábitos, quanto a carga energética espiritual do outro lado, né? Isso pode trazer. Então, eu fico pensando naqueles que estavam no matadouro, ou sorvendo o fluido vital do suicida, talvez fossem pessoas que sentissem saudade de comer carne e iam lá para experimentar o sabor, entendeu? É verdade, Então, João. é uma coisa que a gente tem que parar para preocupar como vai ser a minha vida do outro lado. E Humberto de Campos, nesse livro Cartas e Crônicas, no capítulo de Preparação para a Morte, ele elenca outros elementos que eu acho interessante ler, como ilustração, sabe? Eu penso assim, a gente vai para o plano espiritual, não tem jeito. Não sabe a hora e não sabe como, mas vai, né? A gente vai para lá. É uma viagem sem volta, a gente vai ter que... A gente volta depois. Se a É gente isso vai aí, para João. lá, o que a gente está fazendo aqui nos estudos é se É verdade, preparando João. para aqui e para lá, né? Porque é um país que eu vou e eu tenho que saber línguas, costumes, o que me faz mal lá, o que me faz bem lá, para eu sair daqui mais preparado. Tá É só certo. porque eu me lembrei, quando você me mostrou aquele Não, desmatador, eu tá me lembrei logo ótimo, desses João. dois trechos, né? Tá ótimo. Acrescentou bem. Muito agradecido, meu amigo. Agora vamos para o terceiro retângulo, livro no mundo maior. Capítulo 7º, processo redentor, e o assunto, substâncias semelhantes ao piche. Olha essa expressão de calderaro. O calderaro e André Luiz, neste capítulo, eles estão observando uma criança de 8 anos de idade. Reencarnou, paralítica, essa criança, vive num lar muito pobre, pouco ouve e pouco enxerga. Esta criança de 8 anos de idade, na sua última encarnação, na encarnação anterior, foi um revolucionário que matou os seus oponentes, ele agiu na tirania em função pela ideia da revolução, pela ideia de poder. Então ele prejudicou muitas vidas. E segundo Calderaro, a maior parte daqueles irmãos aguardavam justamente esse revolucionário após morte. E este espírito ficou, segundo esse capítulo 7º do livro No Mundo Maior, Processo Redentor, esse irmão ficou um século escravizado numa região do umbral em que suas vítimas emanavam, lançavam vibrações de vingança e ódio no perispírito deste irmão. E o perispírito desse irmão ganhou características de profunda enfermidade e teve que encarnar, porque a encarnação ela nos dá a terapia de esquecimento. E quando o André Luiz e Calderaro visitam este irmão, que nesta encarnação ele foi revolucionário, que matou alguns dos seus opositores. Agora é uma criança paralítica, com deformidade, e o André Luiz e Calderaro observam presença de espíritos sombrios, suas vítimas que não perdoaram. Um desses espíritos, se aproxima desta criança e coloca as mãos sobre o crânio, são os espíritos encarnados das sombras, uma das vítimas, coloca a mão sobre o crânio dessa criança. E essa criança, ela começa a ter pavor. E nesse momento que o Calderaro diz, essa entidade vingativa está lançando substâncias semelhantes ao piche, que são fluidos venenosos manipulados pela vingança, pelo ódio, que se alojam no perispírito dessa criança. Porque ele não vê uma criança, esse desafeto. Ele vê o tirano, o revolucionário de uma vida anterior que vitimou muitos. Então, essa criança está sofrendo, segundo a lei de causa e efeito, os seus atos. Isto é, a semeadura é livre, mas ela também é viva. Lembrando o tema que nós estudamos ainda há pouco. Este revolucionário, que agora é uma criança, numa nova encarnação,
semeou o quê? Semeou a discórdia, o desequilíbrio, e perdeu a finalidade da vida. Qual é o sentido da vida? E aí eu vou recorrer ao nosso amigo Vidal, na questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual é a função, a finalidade da reencarnação, da encarnação. E a resposta semelhante a isso diz que para alguns expiações, para outros é a missão. Mas no todo devemos buscar sempre a perfeição. E este revolucionário que agora vive a experiência da expiação, ele não entendeu a finalidade da vida, ele não estudou a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fundamenta o sentido da nossa vida. Nós encarnamos em busca da perfeição. Vós sois deuses. Devemos sempre visualizar a porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus, porque a porta larga é da perdição. Cuidado com facilidade. Cuidado com o céu sem a lei do esforço. Percebam que em cada encarnação nós negamos o desenvolvimento da luz própria. Buscamos mais a consolação do que a responsabilidade da nossa doutrina espírita. Visualizamos mais o doce da vida, esquecendo que o amargo é inevitável. Por quê? Porque nós estamos resgatando. Então, se o amargo é inevitável, eu vou procurar entender e avaliar que o amargo ele pode ser doce, porque eu estou dando uma relação educativa. Eu não vejo o amargo como algo desagradável, que me gera desconforto. Eu vejo o amargo como possibilidade de reeducação espiritual. Então, vamos procurar entender qual é o sentido da vida, qual é a finalidade da vida. E a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o Vidal vai ler, por gentileza, Sim. vai explicar, esclarecer a respeito. Por favor, Vidal. Pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: ou depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, de Deus. Deste modo, uma admirável lei da providência, da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ponto. Tá ótimo, Vidal, muito agradecido. Muita boa leitura. Então, meus amigos, conforme o Vidal ele leu, a vida tem um objetivo. Então, esse revolucionário que agora ele reencarnou, ele está numa encarnação seguinte, que a anterior foi revolucionário. Só que essas ideias de revoluções, elas criaram consequências, semeaduras desagradáveis, semeaduras venenosas, porque a semeadura é viva, não somente livre. Você vai colher essa semeadura. E esta criança, ela está diante das suas vítimas que não perdoaram este revolucionário. E este espírito infeliz coloca as suas mãos sobre o crânio dessa criança e essa criança começa a ter desequilíbrios mentais e libera substância semelhante ao piche, isto é, fluidos venenosos. E esta criança, ela não está
ela não consegue desenvolver a reforma íntima, porque é uma criança, está iniciando a encarnação, já está vivendo as expiações duras, como revolucionário que foi, ela está colhendo aquilo que ela plantou no passado, mas, de alguma forma, esse desconforto, essas presenças infelizes, vão gerar nesta criança, nesse espírito, a necessidade de melhora, a necessidade de sair dessa condição, ou minimamente um questionamento. O que eu fiz da minha vida? O que eu criei para mim? Então, às vezes, esses desconfortos, estes empecilhos, esses ventos fortes, essas tempestades, elas forçam todos nós a viver o choque da realidade espiritual. A realidade espiritual ela existe. Há uma vida maior do que essa vida transitória. Tanto é que tem uma questão 89, se não estiver enganado, 87, 89. Eu vou tentar pela 89, vou pedir para o Vidal ler, que a resposta dele é muito poética, porque o Allan Kardec pergunta, acho que na questão 89, sobre se o espaço, o infinito, ele é habitado por espíritos. E a resposta diz em toda parte do infinito, do espaço, é tudo habitado por espíritos. Quer dizer o seguinte, que esse mundo transitório, ele é um ensaio para que eu possa viver nesse infinito do espaço, nos mundos celestiais ditosos. Você pode ler, Vida? Eu acho que é a 89. A 89 é sobre o tempo para percorrer o espaço. É essa que você quer? Não, é 87, amigão. Obrigado. 87. Eu tenho que gravar mais. Eu estou precisando fixar mais a matéria. Eu vou ficar de castigo. Isso, tá certo. Certíssimo, 87. Tá. É 87. 87. A pergunta é: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Muito agradecido. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados, ou interditas aos menos adiantados. Tá ótimo, é isso aí. Então, o que nós percebemos é que quando nós criamos violações às leis divinas, a exemplo dessa criança que foi um revolucionário, está diante da sua vítima que não perdoou, está liberando fluidos venenosos, semelhante a um piche, digamos assim, uma substância escura, é porque nós não entendemos que a casa do Pai tem várias moradas, em que a vida tem algo mais profundo a nos oferecer. Nós somos herdeiros de um Pai celestial. Precisamos fazer o movimento do filho pródigo, retornar para o Pai, para o sagrado. Saímos do sagrado quando fomos criados e devemos retornar para esse sagrado quando estivermos conscientes que a vida tem uma finalidade. Então, vamos agora, meus amigos, para o último retângulo do nosso estudo, onde nós estamos na parte 17, nos temas dos livros de André Luiz. Vamos estudar agora livro Libertação, capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. São páginas muito interessantes. A série André Luiz, às vezes, o André tem uma preocupação de narrar a ambiência, o ambiente astral daquelas localidades. Então, ele faz isso, por exemplo, no cemitério, no livro No Mundo Maior, Aprendendo Sempre. Está lá um capítulo do livro No Mundo Maior e ele procura narrar o que ocorre no cemitério. Já no livro no livro O Beijo da Vida Eterna, no livro No Mundo Maior, Dolorosa Perda, ele dá um aspecto, as consequências do aborto no mundo astral, que ocorre no aborto, na visão do espírito. Ele está olhando a ambiência espiritual daquele aborto. Então, está lá, no livro No Mundo Maior, Dolorosa Perda. Já no livro Obreiros da Vida Eterna, Aprendendo Sempre, Obreiros da Vida Eterna, Aprendendo Sempre,
fala do cemitério. E assim vai, ele vai colocando tal. E nesse livro, Libertação, capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, ele fala da ambiência da Igreja Católica, numa missa. O que ocorre numa missa quando o padre está ali apresentando, como sacerdote, a missa. E ele começa a descrever. Existem vários perseguidores invisíveis que ficam diante dos devotos para que eles não prestem atenção no evangelho que é dito pelo padre. Olha só, meus amigos. Olha como a coisa é séria. Reencarnação é um desafio. Então, nesse capítulo, caso alguém queira se aprofundar nessa matéria, o que ocorre? Às vezes nós entramos numa igreja, claro, existe uma certa paz, uma ambiência de tranquilidade pelas palavras do Cristo dito pelos irmãos católicos. Mas existem perseguidores invisíveis que ficam diante de cada devoto, lançando a ideia de impossibilidade, que gera uma insegurança para o dia da manhã, ou uma preocupação terra a terra, que não tem natureza espiritual, ou eles tentam desviar o sentido da vida, contrariando a questão 132 que o Vidal leu, que a vida tem um objetivo. Para alguns é expiação, outros missão, mas no todo, todos nós devemos buscar a perfeição. E é interessante que o André Luiz começa a descrever, diz que no altar emanam vibrações luminosas, aquelas estatuárias, pelo tempo em que o sacerdote, o padre, está ministrando as missas. Então, os devotos começam a impregnar e recebem luz do Altíssimo. Então, existe um ambiente favorável, mas os perseguidores não perdoam. Eles não permitem que nós venhamos a entender o Evangelho do Senhor Jesus. Mas existe uma exceção ali. Daquele grupo de irmãos que estão acompanhando a missa, há uma senhora, uma jovem senhora, que ela está prestando atenção. Ela não está dispersa. Ela está desperta. Ela não está fragmentária. Ela está por inteiro. Naquele corpo há uma alma, um espírito que quer brilhar a sua luz. E ela, ao receber a hóstia, eis é uma questão importante. Cada irmão ali naquele momento de receber a hóstia, após a missa, ou no finalzinho da missa, o padre resolve oferecer a hóstia. Cada irmão que vai ao encontro do padre, a hóstia está apagada, porque depende de cada devoto, de cada irmão católico, depositar sua fé naquela hóstia. Mas há uma exceção maravilhosa. Esta jovem, ao se apresentar perante o padre, a hóstia, segundo André Luiz, ganha luminosidade. E ela, ao ingerir no seu corpo, justamente André Luiz descreve, como está escrito no retângulo, livro Libertação, acompanhando a certa, está escrito o seguinte, André Luiz fala, a hóstia sendo recebida pela jovem, via a hóstia, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. A hóstia, ela foi entrando no organismo espiritual dessa jovem, e ela está encarnada, todos estão encarnados, é claro, os devotos, os perseguidores invisíveis não, todos encarnados são obsessores, mas essa jovem foi a única que conseguiu adquirir uma certa fé. Ela percebeu o valor da vida, então ela entendeu a mensagem do Cristo naquele ambiente. E a hóstia se iluminou e foi até o coraçãozinho dela e ganhou uma claridade imensa, meus amigos. Isto é, religião é conduta, religiosidade é espiritualidade aonde você se encontrar. Você pode ter espiritualidade na sua cozinha, no seu quarto, andando pelas ruas do nosso bairro. O importante é isso, em que nós não devemos desistir da evangelização dos nossos corações, porque nós estamos numa travessia perigosa. O que significa isso? É uma expressão da resposta do Livro dos Espíritos,
que é a 340, que eu vou pedir para o Vidal ler. Allan Kardec pergunta, questão 340, do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, na questão 340, se a reencarnação é um ato solene importante para o espírito. E a resposta é semelhante a isso, fala que é semelhante ao viajante que vai entrar numa barca, vai embarcar, e não sabe se vai passar pela travessia perigosa, superando, afrontando as ondas. Então, a nossa vida, segundo a questão 340, é semelhante a uma travessia perigosa no mar da vida, em que nós não sabemos se iremos já afrontar as ondas. Então, quando se fala em ondas, quando se fala o mar da vida, devemos lembrar o próprio Jesus, que na barca estavam os apóstolos e Jesus estava dormindo. Vocês lembram dessa passagem? Vocês lembram? Em que Jesus estava dormindo numa barca. Imagina um Cristo dormir. Cristo não dorme. Ele estava ali simplesmente sereno. E os apóstolos, os discípulos, estavam inquietos porque havia uma tempestade naquele mar, naquele oceano. Em um dado momento, um dos discípulos despertou Cristo. Olha que interessante. Nas Escrituras se encontra isso. Eles acordam Cristo. Só que existe o fato que ocorreu, acordaram literalmente Jesus, e existe a mensagem, o sinal divino, o símbolo, que é acordar nós mesmos, acordar o Cristo em nós, quando estivermos na tempestade da vida. E Jesus se levanta diante daquele barco e ele determina, abrindo seus braços luminosos, ele determina que os mares, os ventos cessam. E assim ocorreu. Tudo cessou, tudo se acalmou, porque Jesus determinou que os ventos dos mares se acalmassem. E um dos discípulos ficou tão fascinado com Cristo que falou o seguinte: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Vou repetir. Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Pode ler, Vidal, por gentileza. Você quer que leia também os comentários de Kardec, a resposta? Não precisa não, Vidal. Só a resposta mesmo. Muito obrigado. Só a resposta. Pergunta. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? A resposta. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Muito agradecido. Muito agradecido. Então, meus amigos, voltando à questão da ambiência da Igreja Católica, da missa, que nesse capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, do livro Libertação, todos eles, Célia André Luiz, o André Luiz narrou ali a ambiência da missa da Igreja Católica, o que ocorre naquele momento. E, segundo o relato desse capítulo, os perseguidores invisíveis, que são espíritos desequilibrados, eles ficam diante de cada devoto tentando desconcentrar, desequilibrar esses irmãos. Por isso que é importante, quando estivermos numa casa espírita, ou numa missa, ou no culto evangélico, ou numa meditação budista, ou qualquer outra religião, devemos estar presentes em alma, devemos estar presentes por inteiro. Porque quando você entra no palácio sagrado, você deixa os seus sapatos fora daquele palácio, porque o palácio é tão limpo que o sapato vai contaminar aquele ambiente belo, de uma estética impressionante. E assim é o sagrado. Devemos aprender a deixar tudo para trás. E aí vem o nosso apóstolo Paulo de Tarso, orientando os nossos corações, em uma das suas cartas, dizendo o seguinte: deixo tudo para trás e avanço para a frente. Prossigo para o alvo. Eis a palavra
do nosso apóstolo Paulo de Tarso. Deixo tudo para trás. Deixar para trás o que ocorreu com Lázaro. Nas Escrituras, Lázaro, quando sai da gruta, Jesus determina, saia Lázaro. Logo depois, Jesus fala, desata e deixa ir. Isto é, desfazer aqueles véus que está envolvendo o corpo de Lázaro. São símbolos profundos. Desatar as ideias de impossibilidades. Desatar a falta de esperança, desatar, quebrar as correntes de hábitos que são verdadeiras entidades do nosso mundo mental, tentando determinar um limite evolutivo, tentando determinar um fatalismo que nunca existiu. Nunca existiu. Então, esta questão de você deixar para trás se assemelha também a uma outra personagem do Evangelho de Senhor Jesus. Vocês devem lembrar, aquela jovem que sangrava, que viveu uma hemorragia durante 12 anos. Ela deixou tudo para trás e foi ao encontro de Jesus e tocou nas suas vestes e foi curada. Como também Zaqueu deixou para trás a multidão, porque a sua estatura, um homem em que a altura era menor, de pouca estatura, ele deixou para trás a multidão. O que ele fez? Subiu na árvore, porque ele sabia que Jesus passaria ali. Então, ele também deixou para trás os seus limites evolutivos. Como Bartimeu também deixou para trás a cegueira, porque ele aprendeu a ouvir, porque ele começou a ouvir que Jesus passaria por ali, e ele se exaltou. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus chamou ele e curou a cegueira dele, porque ele aprendeu, Bartimeu, a deixar para trás. Então, meus amigos, deixem para trás as inquietudes, as névoas das vacilações, a neblina da ilusão que estamos vivendo, em que só valorizamos corpos, um mundo transitório, esquecendo que a vida espiritual é a vida real. E com isso, finalizamos mais um estudo.